seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Devaneios do Tarô e hoje vamos ver a energia que nos cerca. Vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade hoje para nós. Chame aí a sua guiança, se concentre. Vamos aqui primeiramente tirar uma deusa, a carta de uma deusa. Eita, nem misturei ainda, já tá caindo. Como você está? Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. Hoje, um dia muito especial, vamos aqui tirar uma carta, ver a deusa, a força da deusa, qual é a mensagem, qual é a deusa que nós precisamos trabalhar hoje, o nosso emocional, a nossa vida, certo? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, aperte aí o seu dedinho no inscrever, não custa nada, é de graça. Se você achar que essa mensagem não vai ressoar com você quando você terminar de ouvir, envia para um amigo ou uma amiga que seja, para que ele ouça essa mensagem se você acha que ele está precisando, tá bom? Assim, quando terminar o vídeo, deixa o like, compartilhe e comente, por favor. Vamos ver. Deusa Ariadne, farei você alcançar a saída dos seus labirintos. Eu farei você alcançar a saída dos seus labirintos. Caramba, às vezes a gente se coloca em cada situação, mas assim, não é pouca não, é muita. Você já se colocou numa situação onde você olhou e falou assim, olha, eu estou aqui porque na cagada eu mereço. Você sabe que você merece, você sabe que você fez um esforço danado para estar nessa situação. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? E eu tenho certeza que ainda vai acontecer porque a nossa vida, ela é feita de momentos, de altos e baixos, enfim. E muitas vezes a gente se coloca em cada situação assim horrível que quando você vai ver, parece que você não consegue sair sozinho ou não consegue sair sem ajuda, né? Então, é incrível como essa energia nos ronda, muitas vezes da impossibilidade de você não conseguir sair. Farei você alcançar, deusa Ariadne. Caramba! Vamos ver então aqui o que o tarô quer nos contar. Eu espero realmente, muitas vezes, sair de uma situação, e às vezes eu nem sei como, às vezes a gente se coloca numa presepada, que olha, vou falar. Eita, o mundo. Tá bom, vamos lá. Mais uma. Parou a mensagem com o mundo. A mensagem com o mundo. O que nós precisamos ouvir da deusa Ariadne sair. Muitas vezes a gente se coloca em cada situação e é assim, varia, né? Situação com amigos, situação com família e muitas vezes a gente... Só que assim, nada acontece assim, tipo, ai, começou ontem, não. Às vezes o que está acontecendo agora é só resultado de coisas que já vieram assim de longa data, né? Tipo, no mínimo aí vamos colocar anos. E não precisa ser muito, mas, ó, caíram. Não vou aceitar esse montão de cartas aqui. Vamos... Pera. Tá. Olha aqui. A gente vai trabalhar na força da deusa Ariadne com essa mensagem aqui que saiu para nós, certo? Então, o que o universo pode estar querendo falar? Você se colocou numa situação muito ruim, muito difícil. Às vezes até tira sono, né?
tira sono, tira a paz, tira o sono, tira a alegria de viver, porque você já não consegue sair da situação que você se colocou. E aí você precisa de ajuda. Só que muitas vezes você se coloca numa situação onde você também não pode falar para outras pessoas assim em detalhes, né? De repente você tem um amigo que você possa contar e que você possa falar, né, o que aconteceu, mas muitas vezes não dá também para falar. Então, aí você começa a internalizar aquilo e fica remoendo, né? Fica aquela coisa horrível de você não conseguir se expressar, né? Aí junta coisa do passado com coisa do presente e o sofrimento futuro que nem aconteceu ainda. Então aqui a gente precisa o quê? Encerrar, porque o mundo ele fala, né, de você encerrar, é o final de uma jornada, é o final de um ciclo, é o final de uma vida cometendo determinados erros. Então, vamos colocar aqui que essa carta do mundo, a gente precisa colocar fim. A gente precisa, na verdade, viver o fim. Às vezes o fim já até aconteceu, mas a gente traz, né, lá do passado, a situação para tentar ficar vivendo aqui no presente, no hoje, no agora, né, na situação daqui para frente. Então, assim, se você encerrou, se você conseguiu encerrar, mas no seu mental, no seu interior, né, por dentro de você, você ainda não encerrou, aqui fala, encerre o ciclo, encerre toda essa jornada de decepção, essa jornada de se envolver com gente errada, essa jornada de fazer negócios errados, essa jornada de vida que você tem de fazer escolhas que muitas vezes vão te levar a lugares errados. Vamos encerrar este ciclo, né? De finalização, acabou, né? Finalmente passei por uma experiência horrível, mas agora preciso viver uma outra fase da vida. Então, que a gente possa aceitar essa nova fase da vida sem trazer o que é do passado, né? Sem trazer situações que a gente já viveu e que não vai fazer diferença se a gente quiser vivê-la de novo. Não tem cabimento, não cabe mais. Sabe aquilo que você de repente tira de uma caixa e ela se expande e depois não cabe dentro da caixa de novo? É tipo isso, né? Então, assim, os labirintos, nós mesmos, muitas vezes, eu vou colocar aí, 99% das vezes, os labirintos, quem cria somos nós mesmos, beleza? Né? E o valete de espadas é um pensamento ágil, rápido, que a gente precisa ter para colocar aquilo em ação, né? No caso, você pensar racionalmente, mas não a ponto de você mesmo se complicar. Em que sentido? Por exemplo, às vezes você precisa encerrar um ciclo, você precisa ter uma conversa com uma pessoa e o seu jeito de falar também é uma forma agressiva, é uma forma muito racional, uma forma muito explosiva, é uma forma que é impositiva, né? Então a sua forma de pensar é tão rápida e as suas respostas também são tão rápidas que às vezes até atrapalha. Em vez de você consertar, você acaba arranjando um problema maior, né? Então, assim, esse valete de espadas é o pensamento rápido, mas é o pensamento rápido mais agressivo, é uma coisa assim de que se você não tomar cuidado, você acaba até se prejudicando na forma de falar. Então, encerre de forma inteligente, né? Encerre de forma onde você tome essa atitude e você faça acontecer de uma forma rápida, que te favoreça, né? Mas com cautela. A temperança fala de você ter equilíbrio nas situações, certo? Equilíbrio de saber encerrar os ciclos de uma forma correta, da forma que tem que ser. Depende de conversa. Então, senta, conversa e expõe seus pontos e se não houver solução, beijo, tchau. Como diz a minha amiga, beijo, tchau. Entendeu?
Então, assim, agora, se for de uma forma onde não há possibilidade de conversa, não há possibilidade de você expressar aquilo que você está falando, porque muitas vezes a gente também não precisa falar, basta apenas a gente se retirar da situação que já resolve, né? Às vezes a gente precisa, às vezes a gente quer falar, mas na verdade nem precisa falar, né? Vamos ver aqui a segunda parte. Energia. Tá querendo cair um monte de carta. Então, assim, a ansiedade, né? Gritando. Muita ansiedade, meu Deus do céu. Chega de ansiedade. Nossa, como a gente é ansioso. Caramba. Muitas vezes a gente fala que não, mas a gente é ansioso sim. Ansiedade não presta. Não presta, não ajuda ninguém, não favorece ninguém, não adianta o tempo, não coloca as coisas no lugar, não acrescenta em absolutamente nada, mas a gente insiste em ser ansioso. Não adianta, a gente insiste, a gente quer, não, vamos resolver, não sei o quê. Sabe, tem coisa que é mesmo, é isso aí, tem coisa que basta a gente se retirar para resolver. Ansiedade não presta, ansiedade só traz coisas ruins, ó. Vixe, Maria. Ansiedade tira o sono, tira a paz, tira a sua plenitude. Ansiedade tira a alegria. Gente, ansiedade, olha, é triste, viu? É muito triste mesmo, assim, chega a dar dó. E quando eu falo dó, não tô falando dó dos outros não, viu? A dó é um sentimento muito ruim, né? É uma coisa estranha, assim, ninguém tem que ter dó de ninguém. Mas é uma situação, assim, muito complicada. A ansiedade, ela atrapalha demais. Aqui, ó. Essa carta já saiu na leitura, hein? Vixe Maria. Ai, ai, ui, ui. Mais uma. Mais uma, Carol. Pra gente esclarecer. Eu tiro por mim. Quando a ansiedade, ela é uma coisa tão absurda, né, se a gente parar pra pensar, que ela, além de não resolver absolutamente nada do que a gente tá passando na nossa vida, ela ainda atrapalha de um jeito que ela bloqueia o nosso mental, a nossa clareza mental, ela bloqueia o nosso espiritual, porque a gente não consegue nem acessar a nossa espiritualidade da forma que a gente poderia, da forma que a gente deveria. A ansiedade é péssima. Mais uma carta. Vou ver, tá? Mais uma carta. Agora vou pegar aqui. Você é uma pessoa ansiosa? Conta aí nos comentários se você tem ansiedade, se você sofre desse mal. E o que você costuma fazer para não ser ou para não ter tantas crises assim, né? Se você tem crise de ansiedade, conta aí. Se você já passou por uma crise de ansiedade. E o que desencadeou, né? Essa crise de ansiedade. O que desencadeou? Caramba. Mais uma carta, Carol. Olha só. A gente estava falando a respeito de resolver a situação dos labirintos que a gente se coloca, né? A temperança para você agir com sabedoria, né? Você fazer, mas não deixar, não colocar os pés pelas mãos. E a questão da ansiedade, muitas vezes, quando você quer resolver uma situação, ou quando você precisa, mas a outra parte também não ajuda, a ansiedade, ela deixa você num estado de profundo desamparo. E eu digo até emocional, porque é emocional, né, também. Além de físico, além do mental, que fica totalmente abalado,
isso te paralisa. Você se coloca nos seus labirintos, nós nos colocamos nos nossos labirintos mentais e nos nossos labirintos emocionais, nos labirintos relacionais e depois a gente não consegue sair. Aí a gente quer agir de uma forma, a gente começa a ficar, como é que pode dizer, arredio. A gente começa a ficar arredio com os outros. Quando a gente não consegue resolver o que a gente tem em nós, seja com outra pessoa, seja do nosso dia a dia, seja coisa nossa, a gente começa a ficar estúpido com outras pessoas, a gente começa a ficar arredio com outras pessoas, né? Porque aí a gente não consegue resolver, causa incômodo, causa revolta, a gente começa a ficar muito na defensiva, né? Qualquer pessoa que vem pra falar pra gente já tá armado pra batalha, já tá armado pra... Vai lá e já... Tá, a pessoa fala uma coisinha, já retruca num nível assim que, né? Sem medir consequências, né? Então, às vezes a gente se coloca nos labirintos, a mensagem tá meio que mudando. A gente se coloca nos nossos próprios labirintos e depois a gente quer que outra pessoa resolva os nossos problemas, né? E daí a gente se faz de coitado. Só que no fundo, a gente sabe que a gente foi inconsequente. No fundo, a gente sabe que todo labirinto que a gente se encontra hoje, se eu estou num labirinto, se você está num labirinto hoje, é porque a gente mesmo se colocou nesse labirinto. A gente mesmo se coloca em situações onde depois a gente não consegue sair. Onde depois a gente não consegue entender, mas por que isso está acontecendo? Não, gente, vamos assumir a nossa responsabilidade. O tarô, a espiritualidade, ela chama a gente para esse lugar de responsabilidade. Sabe? Se você fez, se eu fiz coisa lá atrás que não deveria, sabe? Não é. Eu tô falando de coisa errada no sentido de você se colocar em situações que você não precisava. Não precisava. Mas, então assim, não vem querer falar que, porque me jogaram coisa, sabe? Não é coisa que te jogaram. Muitas vezes é responsabilidade, é atitude, sabe? É pensamento que leva você a se colocar em labirinto que você nem precisava estar. Mas há uma saída. Deusa Ariadne fala hoje para nós: farei você alcançar a saída dos seus labirintos. E isso daqui eu entendo que é você ser ajudado de uma forma onde você vai enxergar que você, né, cometeu seus erros e você vai assumir os seus erros, você vai ressignificar os seus erros e vai consertar a situação da melhor forma possível. A deusa Ariadne vai ajudar, certo? Não se faça de bobo. Não se faça de tonto. Essa carta aqui é muito boa, né? O louco, ele fala a primícia dele é você se entregar, é você aproveitar as oportunidades, você se lançar. Olha que engraçado, nós temos a carta do mundo, que é o encerramento de toda a nossa jornada, né? É o encerramento de uma jornada inteira de vida, de que você passou por todas as etapas que você precisava para encerrar ciclos, encerrar, né? Enfim, encerramento de situações. E aí, o louco aqui, que é o arcano 0, é o início de tudo. Então, você passou por toda a jornada, você percorreu todo o labirinto e você chegou ao destino final, voltando à estaca 0, o recomeço de tudo, certo? Tudo vale a pena recomeçar. É muito incrível, eu adorei essa tiragem. Gostei muito dessas energias aqui de final, início, começo e fim, fim e começo. É como se fosse o símbolo do infinito, certo? Todas as energias, todos os elementos,
certo? Representando aqui os elementos. Então, assim, eu achei incrível isso. É o fim e o começo. Você volta a estaca zero quando você se reconhece, quando você sair do labirinto. O final do labirinto é o começo de uma nova jornada, é o começo de um novo saber, é um começo de você se reconectar com você mesmo, né? E depois, obviamente, ponderar, não ser tão rígido, ser mais generoso. Talvez generoso com quem? Com os outros? Também. Ou generoso com você mesmo, né? Tem a balança aqui da generosidade para não dar nem mais para um, nem mais para outro. Dar o que cada um é de direito, de merecimento. Você ser generoso com você mesmo. Nossa, eu adorei, sério. Achei incrível. Ah, vou deixar aqui, né, o convite, caso você queira fazer uma leitura particular. Você pode me procurar aí nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E entre em contato comigo se você sentir no seu coração, tá? Gostei demais. Quando você sair do seu labirinto, quando eu sair do meu labirinto, onde a gente mesmo se coloca, com a ajuda da deusa Ariadne, né? Fazer alcançar a saída. E a saída é um novo recomeço. Mas que sejamos prudentes com esse recomeço, né? Que sejamos... que essa euforia do começo, que essa euforia da nova oportunidade, ela seja para melhor e não para pior. Mas a vida é um ciclo, né? A gente sabe que tudo vem para nos ensinar, tudo é para que a gente tenha um aprendizado, né? Nada é por acaso. Se a gente cai no nosso próprio labirinto, é para a gente aprender alguma coisa, alguma situação e alguma lição ficou faltando aí no meio do caminho que a gente não aprendeu. Então, por isso esses labirintos, né, constantes, entra em um, sai outro, mas que a gente não venha criar labirintos para andar, né? Que a gente venha criar caminhos retos, caminhos abertos, caminhos sem muita volta, sem ficar dando muita volta, né? Vamos tirar aqui um conselho aqui do Oráculo das Árvores, que eu acho lindo, maravilhoso, e é sempre incrível as mensagens do Oráculo das Árvores, né? Vamos ver essa última mensagem, esse conselho maravilhoso aqui que temos para nós, para sair desses labirintos que a gente se coloca. Eu quero ficar longe de labirinto. Opa, não. Aí. Vamos ver aqui. Atrair. O atrativo do casamento de almas vai além da superficialidade. O atrativo do casamento de almas vai além da superficialidade. Bom, seja em qual for o âmbito que você se colocou, em qual labirinto você se colocou, o casamento de almas fala de parceria em todos os níveis, em todo e qualquer nível, não importa se é romântico ou se é de amizade, tá? Não importa em qual nível seja esse casamento de almas. Muitas vezes pode ser de sociedade com uma pessoa, né? Que casa muito bem, que vocês ali têm uma cumplicidade, têm um entendimento, assim, de uma visão de futuro incrível, mas vai além das coisas superficiais, né? Que a gente possa entender que a nossa alma, com todas as pessoas que a gente se atrela, que a gente se enrosca na nossa vida, né? Que a gente tem contato, elas passam. E muitas vezes esse casamento de almas não fica só aqui no plano físico, nessa superfície, no que a gente pode ver e tocar, vai além. Então, que a gente possa tomar cuidado.
porque às vezes é muito legal a gente encontrar com uma pessoa que é super bacana e que a nossa alma, como é que eu posso falar? A nossa alma, pela afinidade, fica junto a essa pessoa, mas a gente precisa ver que vai muito além do superficial. Nada é só aqui. Nada, a amizade que a gente conquista, os amores que nós temos, enfim, parcerias e parceiros, se você tem uma parceira ou um parceiro, nada fica só aqui. Tudo se entrelaça. Tudo faz parte, tudo está ligado, né? Não é só nesse plano físico. Tem o plano espiritual, né? Tem algo a mais. Não pense que a vida é só aqui, não. É só essa existência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essa mensagem chegue ao seu coração de uma forma assim incrível, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like, por favor. Deixe o seu comentário e indica esse vídeo para uma pessoa que você acha que está precisando sair do labirinto. Se ela se colocou em algum labirinto, tá bom? Então, desde já eu agradeço. Se inscreve no canal, deixa o like, comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!